Salve, crap, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Thai, um podcast focado em Tailândia para que você possa saber mais sobre o país e também tirar dúvidas sobre planejamento de viagem e viajar da melhor forma. Venha assistir mais um episódio maravilhoso com a gente. Boa tarde, meninas e meninos. Essa live super interessante sobre mulher viajando sozinha na Tailândia. A gente tá super empolgado de fazer esse tema. É um tema super atual, é um tema que muitas pessoas perguntam pra gente sobre isso. Então sejam bem-vindos. Sawadee-ka, meu povo. Eu vou chamar aqui agora a Júlia pra participar. Entrar. Olá, Oi, boa tarde, seja gente, tudo bem? bem-vinda. Obrigada. Estão me escutando bem? Boa Eu tô tarde. escutando, vamos ver as outras pessoas se tá tudo certinho. Você viu que tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro assistindo a Do mundo gente, né? Tem inteiro. um monte Muito de legal. gente de outros países também que moram em outros países e falam português. Então a gente está super empolgada. A Júlia, só apresentando, ela é uma mulher super inspiração, porque ela desde muito tempo atrás ela já está viajando, conhece diversos países, faz voluntariado e a gente teve a sorte de receber a Júlia na Tailândia. Ela fez diversos passeios com a gente. A gente ficou muito feliz de ter te recepcionado lá e muito mais feliz agora recebendo suas dicas sobre viajar sozinha e sabendo um pouco mais sobre a sua história. Então, se você quiser, por favor, se apresentar, contar um pouquinho sobre você, acho que vai ser importante para depois a gente responder as dúvidas das pessoas. Obrigada, Vicky. Boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que vocês assistam. Espero que vocês curtam muito a live que a gente preparou com muito carinho aí para falar de um assunto que as duas amam, que é viajar sozinha e Tailândia. Me apresentando melhor, eu sou a Júlia, eu tô em São Paulo, atualmente, sou daqui. E eu comecei a viajar sozinha quando eu tinha 18 anos, primeiro para estudar espanhol, e aí viciei. Viciei em poder fazer as coisas no meu tempo, de conhecer novas culturas, daquele brilho no olho de conhecer algo diferente. E aí, desde que eu tive essa primeira experiência, comecei a planejar para fazer mais viagens e tudo. E aí eu planejei ano passado e tirei do papel um mochilão. Então eu fui fazer intercâmbio pela faculdade, depois emendei, fiquei 8 meses viajando. E desses 8 meses viajando sozinha, que foi pela Europa e pelo Sudeste Asiático, 2 desses meses eu passei só na Tailândia. Então vocês podem ter uma dimensão de que eu gostei bastante desse país. Acho que você gostou um pouquinho da Tailândia. Então, sinceramente, amei. Foi o país que eu finalizei o meu mochilão, praticamente. Vocês vão ver ao longo da live que foi o meu país favorito também no mochilão. Não vejo a hora de voltar a fazer mais passeios aí com a tailandiana. Tá na minha lista o Festival das Lanternas, dos meus sonhos, assim, a serem realidades, que tá chegando. E eu sei que vocês estão organizando uma coisa linda por aí. Então é isso, gente. Sempre que vocês tiverem dúvidas sobre viajar sozinha, podem falar comigo também, que eu vou ter o maior prazer. E vamos lá conversar sobre Tailândia, viajar sozinha por lá. Que desse assunto eu tive bastante experiência e espero ter muitas experiências ainda por aí. Perfeito, eu acho muito legal que você tenha você pode comparar, né? Então não foi só para Tailândia que você viajou para outros países do Sudeste Asiático, para outros países da Europa e também você já viajou na América do Norte, na América do Sul. Então a gente pode comparar um pouco sobre isso, sobre a sua percepção, né, da cultura do país, como modificou isso de você estar viajando sozinha. E uma das coisas que a gente mais recebeu de dúvidas, a gente percebeu nós mulheres, né, pra gente é muito mais difícil, a gente tem que tomar muito mais cuidado em relação à segurança, né, em relação à violência, roubos. A gente tem que estar muito alerta, muito mais quando a gente está viajando sozinha. Então a gente recebeu várias perguntas específicas sobre viajar sozinha e segurança. Então a gente vai primeiro responder algumas dessas perguntas isoladamente, respondendo, e no final a gente quer responder junto com vocês. O que vocês acham depois de tudo isso? O que vocês acham sobre viajar sozinha na Tailândia? Deu vontade? Perderam a vontade totalmente? Eu queria saber de você, assim, o que é preciso para viajar sozinha? Qual seria o primeiro passo? Eu sei que, obviamente, comprar a passagem aérea, decidir qual que é o melhor momento para viajar para a Tailândia, essas são coisas básicas de qualquer viagem, de planejamento de viagem. Mas qual seria o primeiro passo
para começar uma viagem para a Tailândia sozinha? Primeira coisa normalmente a gente, quando começa a planejar uma viagem sozinha, é só pensar, a gente já vem com essa pergunta de segurança, porque a gente tem medo. Medo, às vezes, pela nossa realidade, de onde a gente cresceu, não ter sido tão seguro, porque ser mulher não é 100% seguro em nenhum lugar do mundo, infelizmente, né? Então a gente cresce não só com os nossos medos, mas os medos que os outros vão projetando na gente. Então, se a gente tem medo de, na nossa cidade, voltar sozinha, às vezes, de um lugar, como é que a gente vai para outro lado do mundo, né? Acho que isso deve passar pela cabeça. Então, a primeira coisa é, já vocês estando aqui lá na live já é ótimo, não é trocar, mas é diminuir o medo, substituindo por conhecimento. Então, quando você conversa com outras mulheres que já foram para a Tailândia, que foram para o lugar que você deseja, você vai ter acesso à experiência delas, entender que cuidados você deve tomar, o que você precisa saber. Então, esse é o primeiro passo, conversar com quem já teve essa experiência. Então, quem está aqui na live já vai tomar um ótimo primeiro passo em relação a isso. Aí, especificamente sobre Tailândia, é um país que é muito diferente do nosso, em questão de muito mais longe culturalmente. Então, o primeiro passo é pesquisar, ler em blogs, joga assim, como é viajar para Tailândia? Veja vídeos no YouTube, veja os conteúdos da Tailandiano, veja os meus conteúdos, que você vai começando a se familiarizar com o assunto, e aí vai deixando você menos insegura, porque você vai estar, ok, eu sei que o idioma é esse, a moeda é essa, os principais pontos turísticos são esses, os principais golpes com turistas podem ser esses. Então, o primeiro passo é pesquisa e ter referências. Para mim, para qualquer viagem sozinha, esse é o primeiro passo. Não é para tomar o exagero de assim, eu preciso saber absolutamente tudo sobre a Tailândia, que tem coisa que você vai descobrir durante a viagem, e essa é a parte divertida também de viajar sozinha, de ter suas primeiras impressões de um lugar. Mas ter uma mínima pesquisa é importante para você ter uma viagem mais tranquila, você poupar tempo, dinheiro e energia quando você estiver lá. Porque que nem quando a Vicky falou, quando a gente chega num lugar novo, já é muito cansativo administrar essa mudança, né? E você tá sozinha, ter a atenção redobrada. Então, você ter pesquisado antes já vai ser um baita caminho andado. Com certeza, né? E são dois tipos de conhecimento que você tem que ter, né? Você tem que ter o conhecimento sobre um pouco da cultura do lugar, um pouco sobre o idioma, sobre a moeda. E também é legal para mulheres que não têm tanta experiência de viagem, né? É legal também ter um roteiro montadinho. Mulheres que são um pouco mais independentes, que já viajam, que conhecem países próximos, ou também que já viajam, já têm a experiência, conseguem viajar de uma maneira mais flexível, reservando hotéis com um pouco antecedência. Se você gosta do lugar, você fica mais um pouco. É muito possível fazer isso na Tailândia, porque os hotéis geralmente são um valor mais barato do que, por exemplo, você fazer isso na Europa ou você fazer isso em outros países mais caros. Então, você consegue fazer uma viagem mais flexível tendo conhecimentos básicos da cultura, sabendo que é possível você reservar alguma coisa de última hora, um hotel de última hora, uma passagem aérea de última hora, um barco de última hora. Mas, se você não tem o conhecimento para isso, né? Se você não tem essa flexibilidade ou se você nunca viajou sozinha, o legal é você ter um pouco de um roteiro de viagem ali entendendo. Porque aí, quando você está na viagem, você consegue aproveitar. O que acontece é que a gente tem que entender a diferença, né? Se você tem 10 dias de viagem, você tem que fazer as coisas mais certinhas, porque você não pode perder tempo. Se você tem 30 dias de viagem, você pode ser um pouco mais flexível, deixar um pouco mais calmo, tranquilo, porque aí você consegue organizar. Caso aconteça alguma coisa, você pode ficar mais tempo ou não, né? Como você viajou para a Tailândia dessa maneira, mais flexível ou mais de roteiro? Olha, quando eu comecei a minha viagem lá pela Europa, eu comecei muito mais planejada, porque eu sabia que a viagem ia ser mais longa para mim e era importante eu ter essa segurança no começo de não ter que ficar pensando muito. Então, eu deixei, não absolutamente tudo planejado, mas eu já sabia o meu roteiro. E aí, algumas coisas de hospedagem, então, eu ia definindo com um mês de antecedência ou algo assim. Mas quando eu cheguei na Tailândia, isso é uma coisa do Sudeste Asiático no geral também, que eu pensei, eu quero ser um pouco mais flexível,
porque lá te convida a isso, né? De você sentir o que você gosta dos lugares. Não é uma viagem tão assim, passar 2 dias, você vai para o outro, que pode ser muito cansativo. Então, é legal se você vai viajar sozinha, se permitir ter um pouco dessa flexibilidade também. Mesmo você tendo uma duração específica da sua viagem, que nem eu tinha, ter uma ideia, eu já tinha o meu roteiro de para onde eu ia na Tailândia, mas a quantidade de dias variou, às vezes, de 2 dias a mais, 2 dias a menos, e eu ia sentindo. E eu realmente percebi que era muito mais fácil ter flexibilidade nesse planejamento quando se trata de Tailândia. Eu diria que foi um misto. No começo, eu cheguei com as 2 primeiras semanas totalmente alinhadinhas, assim, de onde eu ia me hospedar, das passagens. E aí eu fiz uma amiga brasileira na segunda cidade, em Chiang Mai. E a gente se conheceu pelo Instagram mesmo aqui, que eu já estava compartilhando. E aí a gente começou a seguir a viagem juntas. Então, olha que bom que eu nem tinha reservado minhas coisas, que a gente começou a reservar quartos juntas nos lugares. A gente começou a fazer um roteiro mais parecido. Chegou até um momento que a gente estava em Bangkok, era época de Natal. E a gente reuniu vários brasileiros. A gente passou o Natal com 10 brasileiros em Bangkok. E era uma coisa que eu nem imaginava quando eu cheguei lá. Então, isso é muito legal da Tailândia, que tem muita gente viajando sozinha. E aí facilita muito para fazer amizade e você se unir a ela se você gostar, seguir viagem para uma cidade, depois você segue seu rumo e volta. Então, na Tailândia, especificamente, foi muito legal isso de ter um pouco mais de flexibilidade. É legal porque tem os dois tipos de turismo, né? A gente pode considerar o turismo que você fez um pouco mais flexível, porque você tinha mais tempo, você tinha uma data bastante estendida, você tinha flexibilidade. Então, se você gostava de um lugar, você ficava, gostava de uma pessoa, você podia continuar com ela ou não na viagem, né? E isso é uma das coisas mais interessantes de você viajar a longo prazo, né? Uma pessoa que vai viajar com menos tempo, tem menos flexibilidade, mas você consegue, por exemplo, conhecer pessoas no seu hostel, conhecer pessoas no passeio que você vai fazer, conhecer pessoas andando na rua, e aí você simplesmente faz amizade, e aí pode mudar alguma coisa ou outra do seu roteiro, né? Dependendo da flexibilidade, porque é isso que é gostoso, né? Sei lá, você tá andando na rua procurando um restaurante, aí você conversa com uma pessoa, a pessoa fala, nossa, eu acabei de comer uma comida deliciosa, maravilhosa. Aí você não tem uma reserva ali num restaurante X, alguma coisa assim, você vai lá e come a comida que a pessoa te recomendou, né? Aconteceu alguma situação assim para você, assim de mudança de roteiro ou mudança do que você estava pensando no dia por causa de pessoas que entraram no seu caminho? Totalmente. Eu tenho uma história muito boa e muito engraçada nesse sentido. Eu fui assim, cheguei na Tailândia por Bangkok, aí fui para Chiang Mai, que é no norte, e lá eu conheci a Bruna, que é essa minha amiga brasileira. Aí a gente decidiu juntas ir para outra cidade que chama Pai, que é muito legal. É um pouco mais fora do caminho, assim, porque tem uma estrada de várias horas e 700 e poucas curvas, então levem remedinho para enjoo se vocês forem. E era época de Copa do Mundo. E aí foi muito engraçado, que a gente tava andando na rua só nós duas, a gente não conhecia ninguém na cidade. E aí a gente viu lá longe um cara com a camiseta do Brasil. E aí a Bruna só gritou, Brasil! E aí eles eram 2 meninos, e aí eles viraram, aí foram puxar assunto com a gente, e eles, a gente tá procurando um lugar para ver o jogo e tal, e eles estavam viajando também, os dois em casal. E aí a gente fez amizade com eles, falou, tá bom, então a gente se encontra para ver o jogo. Aí a gente foi andando junto, aí a gente foi falando português, aí apareceram mais brasileiros, vocês são no Brasil? Aí terminou a noite, eram mais de 10 brasileiros vendo juntos o jogo do Brasil, ninguém se conhecia. Só de falar português na rua, a gente foi se encontrando, assim. Então, isso é uma coisa muito legal, que não tinha acontecido comigo em nenhum outro lugar, assim, ser tão natural. E aí, pra quem tá falando, assim, de procurando companhia, eu entendo que é super legal procurar companhia antes, mas acreditem que isso acontece muito naturalmente por lá, durante o caminho, assim. Juro pra vocês. Tanto eu encontrei brasileiros que estavam viajando de férias, quem tava viajando há mais tempo. Então tem um pouco de tudo ali. Até nos passeios que eu fiz com a tailandiana, eu conheci brasileiros que estavam de férias. Aí depois a gente foi sair junto pra jantar. Então passeios em grupo também ajudam muito a fazer essas amizades. Principalmente se você faz com uma agência brasileira, por exemplo. Que você já tem ali um contato, você já sabe que vai ver outros BRs lá com você. Então tem muitas dessas histórias, assim. A Tailândia é realmente, pra mim, o lugar que eu tive mais facilidade pra fazer
amizade viajando sozinha. Isso é verdade, né? Porque até eu sempre viajo com o Bruno, né? É muito difícil a gente se separar, mas mesmo assim, a gente tá num restaurante, a gente tá num lugar, eu sinto muito a Tailândia um lugar muito aberto, sabe? Tipo, você tá pedindo uma comida ou tá vindo uma comida, a sua comida chegou, aí as pessoas dão uma olhadinha assim, conversam sobre isso, sabe? Então eu sinto a Tailândia muito aberta para isso. Eu acho que as pessoas estão num clima tão gostoso, né? Que os tailandeses são tão tranquilos que eu acho que as pessoas entram na vibe, a maioria das pessoas, né? E aí você consegue conhecer pessoas com mais facilidade. Isso é muito legal. Uma das perguntas que a gente recebeu aqui, que entra bastante no que você falou dos meninos que você conheceu com a camiseta do Brasil, sobre roupa. Assim, falando sobre viajar sozinha, né? Mulheres viajando sozinha na Tailândia. Uma das perguntas foi sobre o vestuário. E aí você já falou, né? Uma das dicas para quem está viajando sozinho ou quem está querendo conhecer pessoas, é legal você, por exemplo, ter a camiseta do Brasil, ou você ter alguma coisa escrita, ou tipo, você tá andando, você fala alguma coisa em português, mas principalmente essa parte das roupas. Teve alguma situação que mudou por causa da sua vestimenta? E também realmente a respeito assim do que levar de roupa para Tailândia viajando sozinha. Quais são as diferenças assim que você percebeu de roupa durante a noite, de roupa para você usar no templo? Se você conseguir dar alguns exemplos pra gente. Beleza. Eu senti que a Tailândia é muito tranquila em relação a vestuário. Você pode se vestir do jeito que você sentir à vontade, dependendo da época, mas acho que na maior parte do ano vai estar quente. Então, leve roupas leves. Então, pode usar shorts, vestido, regata. A única parte que eu tive restrição de roupa foi na hora de entrar em templos, que eles pedem que você cubra toda a parte de cima, os ombros e as pernas. Então, é importante você já ter, porque senão você vai ter que comprar ou alugar uma calça para você colocar ali para entrar no templo. Mas esse foi o único momento que eu tive, assim, restrição no vestuário, que faz parte dos costumes e tal. E a gente respeita, né? Então, inclusive, não seja o tipo de turista que não respeita as regras do lugar, porque isso é chato, é desconfortável. E na Tailândia já é bem comunicado isso, que os templos são um espaço que você tem um tipo de vestimenta. Mas tirando isso, roupas leves para você não carregar muito peso na mala, na mochila, enfim, porque o deslocamento vai ficar mais burocrático com você sozinha. Pensa que você que vai ter que carregar aquilo. Então pense 2 vezes na hora de levar muita coisa, e principalmente uma viagem de férias. Não precisa de tanta roupa assim. Você pode sim repetir looks. Lá na Tailândia tem serviços de lavanderia que são ótimos. Você coloca lá, deixa as roupas para lavar, paga super barato. Elas devolvem às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte com as roupas passadas, dobradas, num saquinho cheirosinho. Então vale super a pena, assim, não exagerar na quantidade de roupas. Roupas para o calor, roupas que te façam sentir bem. E esse da camiseta do Brasil sempre pode ajudar a fazer amizade não só com outros brasileiros, mas com gente do mundo todo, que todo mundo ama o Brasil. Então nunca é ruim. Muito verdade. E uma coisa é legal falar sobre essas coisas da camiseta do Brasil em si, né? Porque às vezes a gente anda com uma canga do Brasil, né? Alguma coisa assim. E aí a gente tá andando e as pessoas gritam, sabe? Você vê que eles não são brasileiros, mas eles amam o Brasil e tipo, Brasil, Brasil, Pelé, Ronaldinho. E aí começa a falar, principalmente nos países da Ásia, eles começam a falar todos os jogadores de futebol que conhecem do Brasil. E eu, provavelmente igual você, mulher, eu fico tipo, o Pelé, o Neymar, tipo, aí eu não sei mais a lista nenhuma, mas é legal que eles sabem sobre o Brasil e tudo mais. E aí, continuando sobre essa parte de roupas, uma coisa bastante interessante, né, a respeito de mulheres, por exemplo, se você vai para um país muçulmano, você tem que levar uma roupa ainda mais conservadora do que você ir para Tailândia, por exemplo, porque em todos os lugares que você for, você tem que cobrir os ombros, tem que cobrir os joelhos e tudo mais. Mas na Tailândia é muito mais tranquilo, como você falou. O que você achou em relação aos tailandeses te julgando, vamos dizer assim, com a sua roupa? Você sentiu alguma vez que eles olharam, falaram da sua roupa, ou também eles olharam para a sua roupa com um sentido de desejo, uma coisa perigosa para uma mulher viajando sozinha? Fala um pouquinho sobre isso. Eu
fiquei com uma impressão muito boa da Tailândia, justamente porque foi um país que eu não experienciei nenhuma situação de assédio, assim, nem verbal, nem visual. Eu senti que, acho que faz parte da cultura deles também, respeitar muito a privacidade do outro. Então, ninguém invadiu o meu espaço em nenhum momento, assim. E assim, invadir espaço mesmo disso, de ter homens me olhando, eu não senti isso. Eu não, nem que eu fosse entender se falasse, né? Mas eu não vi nenhuma cantada, nenhum olhar, porque eu realmente senti que eles têm muito esse respeito pelo outro, por não deixar ninguém desconfortável. Os tailandeses até são um pouco mais tímidos, assim, de você puxar assunto, eles têm uma posição muito assim de você aborda primeiro. Eles não. Até num restaurante, assim, eu posso passar horas lá e aí não vai vir alguém, por exemplo, em outro país faria um dia assim, e aí, vai pagar? Vai embora? Eles não têm essa coisa de ocupar o seu espaço. Então, eu não senti isso em nenhum momento. Eu me senti super segura e à vontade com as roupas que eu usava. Foi realmente muito tranquilo, coisa que na Europa nem sempre acontecia. E as únicas vezes que eu poderia ter me sentido levemente desconfortável de cantadas e coisas assim, foram com turistas estrangeiros e não com tailandeses. Então, é muito importante reforçar isso, que a cultura é muito respeitosa, muito mesmo. E é isso, não tive nenhuma situação de assédio, de coisas do tipo, vindo de nenhum tailandês. Que bom, isso é ótimo. Assim, eu querendo complementar um pouco do que você falou, né? Eu, como viajante com outra pessoa, que tenho sempre o Bruno do meu lado, eu vejo às vezes que eles têm até vergonha de falar comigo porque tem o Bruno perto. Então, eles não olham, tipo, eles olham pra mim, mas eles ficam olhando pro Bruno e pra mim, sabe? Tipo, tentando respeitar ao máximo porque é uma mulher com um homem do lado. E eu já vivenciei também quando eu estou sozinha, eles tentam não olhar muito, eles tentam não olhar nos olhos, eles tentam, tipo, mais abaixar e ficar mais assim, porque eles querem te respeitar, eles querem te fazer ficar confortável, né? Os tailandeses, assim, em nenhum momento, por exemplo, você tá de biquíni, você tá andando na praia, em nenhum momento os tailandeses vão te olhar de uma maneira diferente, assim, talvez o que eu vejo muitas vezes, eles olham com uma admiração, com um jeito assim, meu Deus, essa pessoa é tão diferente de mim que eu quero, tipo, olhar, mas você consegue ver que é uma coisa tipo, nossa, que pessoa bonita, nossa, que pessoa diferente. Você não vê que é tipo, meu Deus, quero beijar essa pessoa, sabe? Tipo, coisas assim. Obviamente que a gente já ouviu casos de mulheres que estavam em lugares assim, por exemplo, numa rua mais turística, e os tailandeses nesses lugares mais turísticos, eles são diferentes, eles são mais internacionais. Então, eles já pegaram um pouco da cultura internacional e já agem de uma maneira diferente. Então, se você às vezes está num hostel, talvez o recepcionista do hostel seja mais internacionalzinho, talvez vai querer dar em cima de você. Nas ruas também, né? Por exemplo, se você vai na Patpong, se você vai na Bangla Road, em Phuket, pode ter alguma situação um pouco diferente, porque você já está num lugar mais internacional, né? Mas os tailandeses em si, eles são muito respeitosos, né? Eles são muito, assim, diferentes de outras nacionalidades, e principalmente eu acho que nós brasileiras, né? A gente quando tá andando na rua no Brasil, ou até na Itália, vamos dizer assim, nos países mais latinos em si, a gente sente que as pessoas estão olhando para você, né? A gente sente um desconforto e a pessoa continua aquele desconforto mesmo assim. E na Tailândia, eu nunca senti isso de maneira nenhuma, na verdade, o contrário, né? E é muito bom saber que você também, como mulher viajando sozinha, se sentiu assim. Já que a gente já está falando sobre essa parte de se sentir um pouco mais segura ou não segura na Tailândia em si, quais seriam os conselhos que você dá para as mulheres que vão viajar sozinhas e vão curtir a noite? Vão numa festa, numa balada, num hostel que tem mais festa? O que você recomendaria? E isso, obviamente, não é só para a Tailândia em si na viagem, né? Para qualquer lugar do mundo. Lembre-se que
É como se você estivesse na sua casa, você toma os mesmos cuidados na sua cidade, você vai tomar na Tailândia. Pode ser que a Tailândia seja mais segura? Sim, mas você não vai descuidar por causa disso. Então, para dar um contexto de como são as noites na Tailândia, assim, da minha perspectiva também, viajando sozinha em hostels e tal, é uma rota muito mochileira. Então, tem muitos viajantes que passam pela Tailândia, não só pela cultura e tal, mas pelas festas também. E tem uma... É muito comum você sair com o pessoal do hostel para um bar ou para alguma coisa assim, e eles servem não só cerveja, drinks que a gente já conhece, como eles servem os baldinhos. Esses são que chama... perigosos, eles são muito Esses são perigosos. que são os buckets. E aí pensa que é um balde maior que a minha cabeça, que aí tem gelo, pode ter o álcool que você quiser. São fortes, e aí, nesse sentido, é um cuidado que é importante de você tomar cuidado com a sua bebida. Sempre ficar com a sua bebida, que é que nem você faria em qualquer lugar do mundo. Que um baldinho desse, por exemplo, tem um espaço ali descoberto que em momentos eu ficava com um certo medo, assim, porque, né, a gente esbarra em alguém e a gente... Tem gente mal intencionada no mundo inteiro de colocar uma coisa na sua bebida ou algo do tipo. Então, eu tomaria extra cuidado com situações desse tipo, de você sempre observar a sua bebida. Não deixe alguém servir sua bebida sem você estiver olhando. Assim, um amigo que você acabou de fazer viajando sozinho. Fala, vou lá no bar pegar uma bebida pra gente. Não importa se eu amei aquela pessoa, eu vou com ela pegar a bebida, sabe? No final do dia, sou sempre eu por eu. Então, é muito importante ter esse cuidado. Saber o seu limite. Não se passar em questão de bebida e tal, porque, de novo, é você que vai cuidar de você mesma. Por mais que a gente faça amizade, ninguém é obrigado a cuidar da gente. E a gente nunca sabe se a pessoa realmente vai fazer isso ou não. Se ela vai se dispor a estar lá para cuidar da gente se acontecer alguma coisa. Então é importante cuidar da sua bebida, não passar dos seus limites e escutar a sua intuição. Pode parecer clichê, mas às vezes a gente sente se uma pessoa é confiável ou não. Então, esses são os meus 3 principais conselhos. No geral, eu me senti super segura, mas em regiões mais turísticas e tal, às vezes tem gente, não especificamente tailandeses, às vezes outros turistas e, enfim, outras pessoas mal intencionadas querendo tirar vantagem. Então, é importante tomar cuidado. Esses são os principais conselhos, mas não é para sair e ficar noiada com isso. É só para tomar esses cuidados e se divertir, porque não tem por que ficar se preocupando com o que pode acontecer, porque você já está se prevenindo. É isso Com que eu faço. certeza, né? Cuidados básicos, assim, quando você tá andando na rua, deixar a sua bolsa mais perto de você, né? Quando você tá conversando com uma pessoa, você pode conversar com ela, mas talvez não dá o endereço do seu hostel e sabe, tipo, Uhum. coisas muito específicas, porque você não sabe quais são as intenções, né? Tem Uhum. várias coisas que você tem que tomar cuidado e que você tem que agir com um pouco de precaução, né? A Tailândia em si é um país muito seguro, se você for pensar, mas em todo lugar tem as pessoas que passam de moto, pegam a bolsa das pessoas, tem as pessoas que vão conversandinho, vão assim, aí, o templo fechou, sabia? Posso te levar para outro templo? E aí vai fazendo coisas. Ou até turistas em si, né, que querem fazer Sim. coisas diferentes com principalmente mulher viajando sozinha, É. né? É muito complicado isso, principalmente quando sabe que está viajando sozinha, né? Eu conheci É. mulheres que falavam, tipo, não, minha amiga tá vindo aqui daqui a pouco, sabe? Alguma coisa assim, só para não falar que, não, ninguém sabe que eu tô aqui. Eu tô Uhum. sozinha e simplesmente, tipo, se acontecer alguma coisa comigo, ninguém vai saber. E uma coisa sempre legal disso, né, que a gente faz, até a gente que viaja junto, é sempre uma outra pessoa saber onde você tá, né? Não é tipo dar satisfação para ninguém, porque você tá viajando sozinha exatamente para ter liberdade, para você fazer o que você quiser na hora que você quiser. Mas também, sabe, tô mudando de país, tô indo para um lugar específico. Olha, mãe, olha, melhor amiga, olha, alguma pessoa, estou indo para tal lugar. Olha o meu voo qual é, olha o meu hotel qual é, sabe? Tipo, uma pessoa saber onde você tá, eu acho que é uma coisa bastante importante, né, para você, pro começo, assim, de viagem e até quando você estiver viajando por muito tempo, né? Sim, isso é algo que mesmo durante 8 meses, toda vez que eu pegava um ônibus para outro lugar, eu sempre mandava o print da passagem
no grupo da família, porque eles sabiam para onde eu estava indo, e a minha hospedagem. Você não precisa falar, tô indo na padaria, não precisa entrar nesse nível. Mas é bem isso que a Vicky falou. E cuidado sempre dos seus documentos, do seu dinheiro, se possível usar a doleira que vai por debaixo da roupa, né, e tal. Que furto é uma coisa que acontece muito em qualquer lugar turístico, né? Então, além desses cuidados, esses dois são bem importantes mesmo, né? Informação é sempre bom compartilhar pra galera não se sentir desprevenida também, pra saber como te comunicar e tudo isso. Com certeza. E aí, uma outra dúvida que surgiu, que eu achei super interessante, porque são dois assuntos que a gente recebe muita pergunta sobre, e aí tá juntando dois assuntos super interessantes em um. É difícil viajar sozinha para Tailândia se eu não falo nada de inglês? O que você acha sobre isso? Você fala inglês? Você conheceu mulheres que não falam inglês? Como que foi para você? Eu tenho a sorte do meu pai ser professor de inglês, então eu Nossa. sei o idioma, mas na Tailândia eles não vão saber inglês fluente. O que os tailandeses vão saber são as palavras de inglês que eles precisam para se comunicar com os turistas. E essas são as palavras que você vai aprender também para sua viagem. Então, assim, sim, não, coisas muito básicas, de onde é tal coisa, Quanto por favor, custa, né? quanto custa. Então, assim, lá eu nunca conversei com nenhum tailandês com uma frase completa. É só palavra picadinha. Porque não é... e isso eu vou falar para vocês pararem de não viajar por causa de idioma. Quem mais tem dificuldade viajando pela Tailândia é quem é nativo em inglês. Sabe por quê? Porque eles chegam e querem lá ficar desenrolando como se o tailandês fosse entender metade do que eles estão falando. Aí chega lá em inglês, que parece que tá com um ovo na boca com aquele sotaque, e o tailandês não entende. Porque eles falam como se eles estivessem falando na Inglaterra, por exemplo, e a galera não entende. Então, use isso a seu favor de aprender o básico do inglês e usar essas palavras básicas. Porque eu realmente percebi que, assim, comparado com outros países do Sudeste Asiático, no Vietnã, por exemplo, eles falavam muito menos inglês. E lá era muito mais na mímica. Já na Tailândia, eles são muito preparados para o turismo, então eles sabem sim inglês, mas o inglês que eles precisam para os turistas. Então é isso só que você precisa também. Vai ser muito de boa. Você consegue um chip de internet para usar o Google Tradutor. Dá para traduzir imagem, dá para fazer várias coisas. Mas é bem tranquilo viajar sem falar inglês. Eu recomendo o basiquinho para assim, é isso. Sim, por favor, quanto custa. E inclusive na imigração, quando eu passei, o tailandês viu meu passaporte do Brasil e ele me perguntou em português, quanto tempo? Ai, que legal! Então, tem tanto brasileiro indo que às vezes até você pode ter sorte de ter agente da imigração tailandês que vai saber uma palavra ou outra em português. Não sei se é comum, mas foi muito engraçado, porque aí eu percebi que realmente eles se preparam para o turismo. Então você pode ficar tranquilo que eles vão, independente se vocês não conseguirem se comunicar com palavras, eles vão te ajudar. É assim, o povo mais solícito que eu já vi, assim. Então, às vezes a pessoa não vai conseguir te comunicar, mas ela vai pegar na sua mão e vai te levar onde você precisa, assim. É nesse nível de ajuda. Exatamente. Os tailandeses, eles falam o inglês de índio, vamos dizer assim, né? Eles falam o inglês assim, é a palavra, aquelas duas palavras e aí todo mundo vai se entender e você vai continuar, né? Uma coisa legal que eu tô vendo aqui é que a Elisângela, a gente já, quando tava durante a pandemia, a Elisângela fez o bate-papo Tailândia, a gente planejou a viagem deles, a gente tem uma história, agora nós somos amigos mesmo. E a Elisângela, ela viajou 3 meses para Tailândia, pela Tailândia, né, com o Gilmar. E eles não falam inglês, assim, eles falam o básico do básico do básico. E aí foi muito legal porque, assim, durante a pandemia a gente estava explicando sobre câmbio, sobre isso, sobre aquilo. E eles estudaram muito sobre a Tailândia, estudaram muito em si. No final da viagem deles, a gente se encontrou. Então a gente foi jantar juntos e eles contaram cada experiência que eles tiveram, assim, de estar andando na rua e aí eu vi uma música e aí eles vão para a música e começa, os tailandeses chamam eles para jantar e não sei o que lá. E imagina, você não fala inglês, então tipo, é tudo, o tailandês não fala inglês, você não fala inglês, e aí você vai e tá tudo bem e tá tudo certo. Então isso é uma coisa muito legal que a gente sempre fala, sabe? Obviamente, se você fala inglês, você vai se comunicar melhor. Talvez você vai conhecer mais alguns turistas que você não conhece se você fala só português. Então, você tá num passeio, você tropeça numa pessoa, ou você, tipo, pede para uma pessoa tirar foto sua,
Aí você já começa uma conversa um pouco mais elaborada se você fala mais inglês e pode ter uma experiência diferente. Mas isso com certeza não limita para quem não fala inglês, né? É muito legal a gente ver os brasileiros assim, gente, eu não falo nada de inglês. Eu vou para Tailândia daqui 1 ano, vou para Tailândia daqui 6 meses. Poxa, estuda então coisas muito básicas ou escreve num papel, sabe? Coisas assim. Porque aí, se você tem o básico, você vai ter uma experiência super gostosa, super diferente, né? E eu acho que viajar sozinha te abre muito mais portas para isso, né? Quando você tá sozinha andando na rua, às vezes a pessoa se sente muito mais aberta de perguntar para uma pessoa sozinha do que uma pessoa que está num grupo ou uma pessoa que está em um casal, né? Então, às vezes você conhece pessoas e se você fala inglês fica um pouco mais fácil. Mas que bom que você falou que atrapalha dessa maneira. Você tem alguma situação para contar sobre, assim, sobre viagem e sobre falar inglês, como te ajudou? Ou alguma mulher que você conheceu que não falava nada de inglês e ela estava viajando, alguma coisa assim? É o que você falou, Vicky. O inglês, o espanhol, outros idiomas universais, né, me ajudam muito a fazer amizade. Então, graças a esses idiomas, eu pude fazer amizade de vários países. Eu, inclusive, fui agora viajar para visitar uma amiga que eu conheci viajando lá no Canadá. Se eu não falasse inglês, eu nunca teria tido uma amizade com ela, assim, talvez, né, na mesma profundidade. Então, é óbvio que se você ainda não sabe inglês, eu recomendo fortemente que você comece a aprender, porque não só o inglês, como o espanhol, para se conectar com outras pessoas também da América Latina, etc. Porque, nossa, me abriu tantas portas de conexões mesmo, que é realmente, assim, muito gratificante você conseguir desenvolver conversas. Às vezes não chega no mesmo nível de profundidade de uma conversa em português, obviamente, que é o idioma que a gente é nativo, que a gente sabe, não tem as mesmas gírias. Mas na Tailândia tiveram algumas situações que mesmo falando inglês não ajudou, assim, porque tinha que ser na mímica mesmo, eu tive que mudar. Teve um dia que eu tive que mudar o horário da minha passagem de trem. E eu, para facilitar esse processo de compra de passagens e tudo lá dentro da Tailândia, eu fazia compra online pelo site 12 Go Asia, que é o mais comum ali, que facilita, que você já compra online, não precisa falar com ninguém. Eu garantia que a minha passagem estava ali. E aí, nesse dia, eu tive que ir na estação de trem para trocar. Aí eu falei, nossa, como é que eu vou fazer para explicar o horário que eu quero ir e se entender se eu vou ter que pagar mais ou não? Mas foi tão tranquilo, eu resolvi assim, em 1 minuto, mas foi meio que assim, a gente literalmente pegou um papel. Eu escrevi o horário, aí eu falei, ok, ok. Esse é o mais comum na Tailândia, assim, ok, ok. E aí foi assim, aí eu perguntei, how much, how much? Aí, não, 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 não. Aí foi assim, e ele me deu um papel novo com a minha passagem, apontou para onde que eu tinha que ir, fez com assim, a plataforma 3, aí fiz assim, apontou e fiz assim, e aí eu fui, e aí deu tudo certo. Então, sempre tive experiências positivas, mesmo com a barreira de idioma, assim. E sempre os tailandeses com um sorriso enorme no rosto para ajudar. Só tive experiências positivas. Vocês, assim, vão amar também, tenho certeza. Os Todo mundo que for. tailandeses, eles são muito bons, né? Assim, eles ajudam de uma maneira que, não sei, talvez em outro país ele quer te mostrar que tá te fazendo um favor. Na Tailândia, parece que a gente tá fazendo um favor de estar pedindo para eles e eles estão servindo a gente da maneira mais genuína e mais maravilhosa possível, assim, sabe? E eles são tão felizes de ajudar, eles ficam felizes de você estar feliz, de ter te ajudado com isso, sabe? Então, coisas pequenas assim. Talvez a mulher ajudou você com o trem e ela se sentiu tipo, meu Deus do céu, eu falei o inglês da vida e ajudei essa gringa e essa gringa tá indo curtir meu país, sabe? Então, eu acho muito legal. Essa parte da Tailândia é muito gostosa, né? Porque eles são muito maravilhosos, assim como pessoa. E é uma das coisas que as pessoas mais sentem, assim. É o que a gente sempre fala para as pessoas, né? Sim, você está viajando para os pontos turísticos, você está visitando o Grand Palace, você está visitando a Maya Bay, mas às vezes é legal você também perceber, né? Tipo, eu acho que quando você está viajando sozinha, talvez você perceba um pouco mais as pessoas à sua volta, né? Então, sei lá, você está viajando sozinha num barco com mais pessoas, talvez você faz amizade com um barqueiro, conversa alguma coisa com um barqueiro, com a guia turística, pergunta alguma coisa assim,
ou você está prestando atenção nas coisas em volta, e aí você viajando sozinha, você tem uma visão de fora, talvez, melhor de você perceber as coisas, né? Então, eu acho muito que é legal essa interação com os tailandeses, com as pessoas que te servem e também com as pessoas em volta, que é muito gostoso, né? Uhum. Vicky, não sei se tem alguma pergunta sobre hospedagem também, porque eu tenho até uma dica para dar sobre isso. Tem. Tem uma Tá. pergunta que eles falam sobre. É mais assim: qual o tipo de hospedagem é melhor para viajar sozinha? Quais são as Uhum. dicas? Então, eu super acho que você pode complementar. Ótimo. Então, hostel é ótimo para fazer amizade com outros viajantes. Então, eu acho super legal para você ter essa primeira experiência. Você não precisa ficar em quarto compartilhado, alguns têm quartos privativos. Mas, nessa questão da imersão cultural, algo que eu achei muito bom também na Tailândia, tem as opções de pousadas, que eles chamam de homestay, né, Vicky? Acho que é isso. E é muito legal porque é como se aqui em casa eu reservasse um quarto ou mais para viajantes. Então, eles preparam café da manhã, às vezes preparam até outra refeição, que eles já preparam na casa deles para os turistas. Então, foi muito legal que eu tivesse as duas experiências durante a viagem, tanto hostel quanto homestay, essas pousadas. E eu prefiro muito mais que hotel, porque o hotel eles vão te tratar como um cliente, como um turista. E nessas pousadas é muito gostosa a sensação, porque você se sente mais em casa e tem essa interação com os donos. É um negócio familiar, você está apoiando um negócio familiar. Então, eu super recomendo essas duas opções para quem estiver indo para Tailândia sozinha, porque às vezes eu sei que a gente não quer também compartilhar um quarto ou gastar tanta energia, porque gasta muita energia ficar num hostel. Às vezes você tem muita gente ao seu redor, mesmo em quarto privativo, as áreas comuns tem gente e tal. Então eu fazia isso, como eu fiquei 2 meses, eu ia intercalando, às vezes eu dividia quarto com a minha amiga nessas pousadas. E são super econômicos os quartos também. Às vezes eles vão sair o mesmo preço que uma cama num hostel, se você souber pesquisar bem. Então super recomendo essas duas opções para vocês. Para quem quer privacidade, mas ainda assim quer ter uma imersão cultural, é super, super válida essa opção para você ter contato no dia a dia com os tailandeses também, não só nos estabelecimentos turísticos, né? Com certeza, com certeza. A Cris, ela pergunta uma coisa bastante legal aqui sobre homestay. Você reservou pelo Booking mesmo as homestays que você ficou? Olha, Cris, tem o Booking, que é uma ótima opção. Também lá na Ásia usam muito o Agoda. Vou até digitar aqui. E eu reservei várias hospedagens por lá. Às vezes eles têm um preço mais promocional e muito melhores, às vezes, do que o Booking. Tem que ficar mais atenta quando for uma data super concorrida, tipo Ano Novo, Natal, porque o Agoda reserva esses preços promocionais e às vezes não é sempre, mas tem casos de não concretizar a reserva com a hospedagem por causa dessa alta temporada. Então vale confirmar com a hospedagem direto. Minha reserva tá tudo certo e tal. Mas os preços no Agoda são muito, muito bons. E eu achava, às vezes, até mais opção, porque acho que talvez lá na Ásia eles usem mais o Agoda para cadastrar as hospedagens também, né? Então talvez você encontre mais opções. E se você for viajar com mais flexibilidade, eu tenho amigos que até eles chegavam na cidade e tinham muitas casas que nem estão na internet, que eles reservam os quartos por lá. Você anda na rua e tem as plaquinhas, né? Depende muito se você vai viajar em muita alta temporada ou não. Mas essas são as três principais opções: Booking, Agoda e no Boca a Boca, que eu não cheguei a testar o Boca a Boca, mas eu sei que funciona. Para mulher viajando sozinha, acho que seria a última opção, dependendo de onde você estiver, né? Porque é sempre legal você já ter um lugar para ir, com certeza. Eu acho legal, assim, principalmente na verdade, para todo mundo. É legal você, quando você estiver reservando uma hospedagem, né? Eu vi que perguntaram se os hotéis 3 estrelas são bons. É muito difícil você pensar em 3 estrelas, 5 estrelas na Tailândia, tá? As categorias na Ásia são bastante diferentes. Na Ásia, não, eu diria no Sudeste Asiático em si. As categorias, os padrões de qualidade, eles são bastante diferentes. Então, eu acho que é melhor você pensar não pela categoria hotel 3 estrelas, 4 estrelas, mas você ler as avaliações e perceber, porque você consegue, por exemplo, nesses sites, você consegue ler o que os brasileiros falaram. Então, são a mesma cultura nossa, o que eles acharam sobre essa hospedagem. Uma mulher viajando sozinha, alguns filtros que tem assim, que você consegue falar sobre, né? E agora
Olha quem eu tô, quem entrou nessa live agora que eu tenho que falar sobre. Li viajando, entrando na live falando sobre, a gente está falando sobre mulher viajando sozinha. E a senhorita entrou por aqui. A Li Viajando, para quem não conhece, ela é nossa parceira de milhões de anos atrás, já fez nosso passeio milhões de vezes. Um super exemplo também de mulher viajando sozinha. Para quem não conhece, entrem no Instagram da Lívia, a Lívia como a Júlia. São super inspiração de pessoas que viajam sozinhas, mas nunca estão sozinhas, assim, sabe? Sempre tem pessoas em volta, sempre tem pessoas nos passeios conversando, andando na rua. A Lívia conhece as pessoas, então isso é muito legal. Não pude deixar de falar da Lívia entrando aqui. Milhões de beijos para você. E volta para Tailândia, que você tá difícil você voltar para Tailândia. Recomendo milhões de vezes a Tailândia. Milhões de beijos pra você, saudade de você. A gente já falou sobre as baladas, você entrou aqui um pouco atrasada. A gente falou sobre as festas, a gente falou sobre as festas de pipi e você nem tava. Então, daqui a pouco você pode rever a live depois no final. A gente pode falar, então, agora que a gente fechou essa parte sobre falar sobre inglês, falar um pouquinho sobre as hospedagens em si, a gente pode pensar também nos transportes, né? Você falou sobre mudar a sua passagem de trem. Como foi a sua experiência dentro dos transportes, né? Eu vou falar um pouco do que eu sinto. Quando eu estava planejando a viagem para a Tailândia lá em 2016, eu li muitos relatos de pessoas assim, não mulheres, de pessoas viajantes em si, falando que era para você tomar cuidado com transportes noturnos, que as pessoas pegavam roubavam as suas coisas durante a viagem, era para tomar muito cuidado com ônibus, principalmente com trem. Então, no começo da nossa viagem, lá em 2016, meu Deus do céu, eu não dormia, eu ficava assim, o Bruno dormia, morria do meu lado e eu ficava, meu Deus, o meu bolso, meu computador, sabe? Eu ficava morrendo de medo. E aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que, obviamente, você tem que ter cuidado, você tem que fechar as suas coisas, tem que segurar, ter o money belt, que nem você falou, né? Mas na Tailândia é um pouco mais tranquilo do que em outros países do Sudeste Asiático e até da Europa em si. O que você acha sobre transporte, né? Quais são as experiências que você teve de transporte viajando sozinha na Tailândia? O que você achou? Eu achei muito tranquilo. A Tailândia tem uma estrutura de rota turística, assim, para os transportes, muito bem desenvolvida. Então, você consegue chegar nos lugares de trem, de ônibus, de avião, de barco. Tem, assim, todas as formas de transporte existem na Tailândia. É uma forma que talvez a gente não esteja acostumado da forma como eles organizam. Vou dar um exemplo. Eu comprei uma passagem de ônibus, eu queria ir de Bangkok para uma ilha que chamava Koh Tao. Aí eu fui naquele site que eu falei para vocês, que é esse aqui, o One to Go Asia, e aí eles vendem lá um pacote de ônibus noturno mais uma balsa, um ferry. E aí é a empresa que faz toda essa combinação. Aí o que acontece? Você chega lá um tempinho antes na empresa de ônibus que você comprou o ticket ou onde eles te mandaram ir, e eles separam as pessoas por adesivos de destino final. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Você não tem uma... Assim, como eu comprei online, eu tinha a passagem e tal, mas como os tailandeses se organizam, é muito peculiar e funciona. Você pode se sentir assim, meu Deus, o que vai acontecer? Mas você tem que confiar que eles sabem o que eles estão fazendo. Porque às vezes a gente não consegue se comunicar, né? Mas enfim, eles colocaram uma etiqueta em mim de uma corzinha, apontaram o ônibus que eu tinha que entrar. Entrei no ônibus, fiquei no ônibus lá. Eu me senti sempre super segura. Eu acho que eu já tenho também experiências de viajar sozinha a longas distâncias ou viagens noturnas. O que eu faço? Eu sempre tenho a doleira por dentro da roupa. Então, passaporte, dinheiro, tá tudo por dentro. Então, eu consigo sentir se alguém tentasse pegar alguma coisa. E a minha mochila com o computador e tal, eu fico levemente com ela, sabe, a alça da mochila segurada ou algo assim, que de novo tá, de certa forma, presa a mim para eu conseguir dormir também. Então eu não tenho muito problema com isso, eu achei também super seguro. E, enfim, aí
esse transporte deles é super estruturado, parece confuso, mas não, ele funciona. Aí eles te colocam do ônibus na balsa, tudo com os adesivozinhos de outras formas, enfim. Então, não tem que se preocupar. Pode no começo parecer confuso, você ficar, será que eu tô indo pro lugar certo? Será que vai dar tudo certo? Mas vai dar. Pode confiar. O transporte deles é muito bem estruturado para turista, assim. E sempre vão ter, viajando sozinha, outras pessoas ao redor que você pode perguntar, porque normalmente vão ter outros turistas também. Então, eu já peguei trem noturno, ônibus noturno, avião, balsa, minivan, todas as formas foram extremamente tranquilas, assim. E nesse site você consegue ver todas as rotas direitinho. E a sua própria hospedagem, às vezes, consegue reservar para você o transporte sem custo extra. Ou com um leve custo extra, mas assim, super tranquilo. Podem ir sem preocupação que vai dar certo. E você tem alguma situação que você poderia ter evitado, por exemplo, assim, de estar viajando sozinha, aconteceu alguma coisa, pode não ser na Tailândia em si, que você poderia ter evitado? Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa esquecida. Às vezes eu esqueço coisas para trás. Ainda bem que eu nunca esqueci nada importante, tipo meu passaporte. Mas coisas que a gente sempre pode evitar e eu poderia ter evitado é fazer as malas com calma quando a gente vai trocar de destino, fazer as coisas sem tanta pressa, assim, e sempre deixar uma margem para o inesperado. De assim, meu voo sai daqui 3 horas, mas eu chego lá com só um pouquinho de tempo, tá tudo bem. A gente tá em outro lugar, em outro país, a gente, assim, o que pode dar errado, às vezes vai dar errado. Então, sempre tem uma margem pro inesperado. É muito bom, assim, teve vezes que eu confiei demais no meu potencial e quase me dei mal de, às vezes, perder um ônibus, de, assim, ter uma greve no transporte público da cidade. Eu não consegui chegar no meu ônibus, aí tive que comprar outro ônibus. E eu não saí com tanta antecedência. Então, coisas desse tipo são coisas que a gente, se puder evitar, é melhor, porque as coisas fogem do nosso controle, né? Com certeza, e é muito louco porque você está viajando sozinha, você é independente, então você faz as suas decisões. Não é que alguém vai te acordar e vai falar: olha, você tá atrasada para o seu voo, acorda, acorda, pelo amor de Deus. Ninguém sabe do seu voo, provavelmente. Às vezes mesmo, quando eu tinha voo de madrugada, às vezes meus pais me ligavam, você já acordou? Eu já acordei, obrigada. É ótimo, já tô pronta, já tá tudo certinho, que bom. Mas é porque assim, né? É muito diferente de viajar sozinha, porque às vezes, por exemplo, o que não deveria acontecer acontece, né? Tipo, eu tô pronta e o Bruno ainda está fazendo alguma coisa e eu estou dependendo dele pra gente sair, sabe? Só que a gente tem coisas muito complementares, né? Enquanto o Bruno tá acabando de arrumar mala, eu tô pedindo táxi, sabe? Tipo, coisas assim que quando você está viajando sozinha, você tem que fazer tudo isso sozinha. Então, com certeza, ter um pouco de antecedência, pode ter trânsito, pode ter alguma coisa acontecendo, com certeza. E é sempre bom você esperar, né? Espera no aeroporto em vez de esperar na sua cama antes, né? Espera no aeroporto ali, vai respondendo, vai fazendo algumas coisas do que você perder um voo ou perder alguma coisa por causa disso. A gente falou então sobre os transportes entre cidades, né? Que você acha seguro os transportes entre cidades pela Tailândia, que você pegou todos eles. O que você achou dos transportes locais, do ônibus, do táxi? O que você achou de tudo isso na Tailândia em si? Foi uma experiência, porque em Bangkok, que é a capital, tem muitos tipos de transporte também, mas foi legal que funcionava bem no Google Maps, assim. Aí eu quis pegar, eu acho que é sempre uma experiência interessante viajando sozinha, você buscar viver a rotina de quem mora na cidade também, de certa forma, até porque às vezes pegar um Uber vai ser muito mais caro, porque eu tô sozinha, não tenho com quem dividir, e o transporte público vai ser a melhor opção. Me senti super segura também, foi muito tranquilo. Se a gente se perde, o que acontece? A gente se perde, a gente pergunta, a gente olha no mapa. Por isso que é bom ter internet. Teve alguém que perguntou aqui sobre se chip internacional funciona. Eu imagino que sim, mas eu acho muito tranquilo você comprar um chip local de internet na Tailândia. Vai ser muito mais barato e a qualidade da internet lá é super boa, muito rápida e às vezes com plano ilimitado. Então é muito, muito bom. E isso foi essencial para eu poder me virar dentro das cidades também e me aventurar em todos os tipos de transporte, porque eu tinha internet, eu sabia para onde eu ia.
dia, então isso é super importante. Isso é muito legal de saber, porque assim, nós temos muitas mulheres que viajam sozinhas e principalmente o primeiro transporte, aquele transporte de chegada, quando você está chegando num novo país, elas falam, olha, esse com certeza absoluta eu vou reservar com vocês. Eu tô há 24 horas fora de casa, no mínimo, né? Se você tá vindo do Brasil, 34 horas de viagem, uma conexão, eu tô cansada, acabada, tô chegando num país novo, eu só quero procurar a plaquinha com meu nome, entrar no carro, ser uma pessoa confiável, o valor já tá pago, ou eu já sei qual é o valor, eu não preciso conversar com ninguém. E isso acontece muito com a gente, principalmente as mulheres viajando sozinha, elas reservam o translado, principalmente o primeiro, aí fala, olha, eu posso reservar os outros, só que eu gostaria de reservar esse primeiro, porque é minha chegada. Depois, ao longo da viagem, se eu precisar, eu posso reservar com pouca antecedência? A gente fala, beleza, não tem problema nenhum. Se a gente tiver disponibilidade, a gente vai te ajudar. Mas exatamente esse transfer de entrada no país, né? É sempre legal você estar um pouco mais, com uma estrutura um pouco melhor. Então, uma situação de mulher viajando sozinha que é muito legal, que a gente sempre comenta por aqui, principalmente quando você chega de madrugada, né? Num país novo, quando você está se deslocando num país novo de madrugada ou de uma cidade para outra, é sempre legal você ter a sua hospedagem já reservada, como você vai chegar para a hospedagem, entender, né, melhor como funciona tudo isso, porque à noite é sempre um pouco mais difícil, né, sempre mais complicado. Evitar andar sozinha, andar sozinha à noite, né, em lugares, dependendo de onde você for, andar na rua, andar em lugares mais movimentados, porque você vai estar andando ali com mais pessoas e é um pouco menos perigoso de você estar andando numa rua sozinha. Então, situações dessa maneira que é legal durante a sua viagem, né? E uma coisa legal que a gente faz, principalmente com as mulheres que viajam sozinhas, que chegam de madrugada, a gente não consegue prometer, porque obviamente são poucas as mulheres motoristas. Mas algumas vezes, a gente já, por exemplo, uma mulher chegou sozinha de madrugada e a gente colocou uma motorista mulher tailandesa para encontrar a pessoa lá. Então, além de ter uma pessoa já te esperando depois de tanto tempo de viagem, a gente também colocou uma mulher, porque você chega com uma mulher te recepcionando, uma tailandesa te recepcionando e vai te levar para o seu hotel e aí você fica muito mais tranquila, né? Eu acho que no começo, assim, você consegue perceber que os tailandeses são muito tranquilos, você consegue perceber que as pessoas são responsáveis. Obviamente, todos os homens que são os nossos motoristas, eles são muito bem treinados, eles conhecem muito, mas esse toque de ter uma mulher dirigindo o seu carro durante... a Bia tá aqui. Que demais. Pronto, a Bia, um dos exemplos que contratou o translado de madrugada e a gente levou ela com uma motorista tailandesa brasileira. E aí é muito melhor, né? Porque a gente vê em vários países do mundo que você consegue pedir no Uber, você consegue pedir, né? Eu quero que uma mulher me traga. Eu quero que uma mulher me leve. E aí você se sente um pouco mais confiante em relação a isso, né? Você na Tailândia teve alguma situação de uma mulher dirigindo o carro? Eu acredito que sim. Agora eu não tô me lembrando muito bem, porque eu não peguei Uber e tudo tantas vezes assim. Mas sempre interagi com mulheres em várias situações, até no aeroporto, nos Ubers. Eu tenho a impressão que, assim, realmente não era um país tão masculino, assim, em todos os serviços, assim, sabe? Às vezes a gente chega aqui no Brasil, é muito mais difícil, às vezes, encontrar realmente uma motorista de Uber mulher. Mas lá foi... eu lembro que tive, sim, interação com mulheres motoristas e realmente, assim, dá uma sensação de segurança a mais, né? É muito, muito gostoso mesmo. E uma coisa importante para falar é assim, qual foi o seu roteiro na Tailândia? Eu sei que você falou, né, que o começo, as duas primeiras semanas você teve um pouco mais estruturada e depois você foi abrangendo melhor. Você pode contar um pouco quanto tempo você ficou em cada lugar?
rapidinho como você se deslocou de um lugar para o outro. Uhum. Então, a Tailândia entrou no meu mochilão do Sudeste Asiático. E aí eu não cheguei com tudo definido, mas eu sabia que eu queria conhecer o Vietnã também. E eu já tinha minha passagem de volta do Sudeste Asiático para a Europa por Singapura. Então eu só tinha esses pontos assim certeiros. Então antes de eu chegar, eu já sabia que eu queria encaixar o Vietnã. E o Vietnã só permitia 30 dias. Então, eu tava na dúvida se eu ia, depois do Vietnã, conhecer outro país, Camboja, Laos, ou se eu ia voltar pra Tailândia. Essa parte eu acabei decidindo depois. Eu voltei pra Tailândia, que não deu tempo de fazer tudo que eu queria. Então, teve uma parte um e uma parte 2. Eu cheguei, da Europa, eu cheguei em Bangkok, primeiro. Passei lá uns 4 dias, foi bem legal pra me adaptar. O primeiro dia e meio foi mais pra dormir do que qualquer coisa, pra fuso. Super importante ter esse detalhe de descanso no começo. De lá, eu fui de ônibus noturno para Chiang Mai, que fica no norte. São umas 10 horas de ônibus, mas você também pode ir de avião, que é um voo super curto. E se você está numa viagem mais curta, vale muito a pena. E aí, de Chiang Mai, acho que eu fiquei uns 4 dias. Foi lá que eu conheci minha amiga Bruna. E a gente foi para Pai, que é uma cidade lá perto, assim, umas 4 horas de minivan, e a gente ficou lá quase uma semana, que é um lugar bem mais natureza e tal. Tem alguns lugares na Tailândia que não são nem tanto os pontos turísticos, mas é isso, das pessoas, da natureza. Não tinha muito, eu ia decidindo um pouco essa quantidade de dias, assim, mas acho que de 3 a 4 dias em cada lugar é um mínimo bom para você conseguir chegar, curtir um pouquinho e tal. Aí de Pai eu voltei para Chiang Mai, porque de lá eu ia voar para o Vietnã. Então pausou a Tailândia aí. Eu fui para o Vietnã, fiz um roteiro por lá. E aí, chegando na época do Natal, eu já tinha conhecido vários brasileiros nessa minha primeira parte do Brasil, da viagem na Tailândia. E aí a gente começou a combinar de passar o Natal juntos em Bangkok. Então eu voltei, eu voei da cidade do Vietnã, que eu terminei o roteiro, para Bangkok de novo. Passei lá 3 dias só para comemorar o Natal e tudo mais. E de lá, eu e a minha amiga Bru, a gente seguiu para as ilhas, para a parte das praias, que já o clima já estava melhor, porque eu cheguei em novembro, e aí o clima estava muito bom no norte, e nas ilhas que a gente queria ainda estava diminuindo um pouquinho as chuvas, né? Já tava, chovia, mas não era tanto, mas ainda assim, como a gente ia fazer outros roteiros, a Bru foi para o Camboja e eu fui para o Vietnã enquanto isso. Então é legal que mesmo viajando juntas, a gente teve nossas viagens sozinhas dentro do roteiro, né? Aí a gente foi de Bangkok para Koh Tao, que é uma ilha maravilhosa, eu amei. Muito, muito. A gente ama de paixão Koh Tao, é outro E aí é mundo. engraçado porque, assim, desses 2 meses que eu passei na Tailândia, quase 20 dias foram só em Koh Tao. A gente não conseguia sair, assim, é um lugar que dá para fazer curso de mergulho. Então a Bru, essa minha amiga, estava fazendo curso, era ano novo, então foi meio que férias dentro da nossa viagem, assim. De lá a gente foi e a gente foi de ônibus e barco entre Bangkok e Koh Tao. Aí de Koh Tao a gente pegou outra balsa para Koh Phangan, que é uma ilha que fica do lado. Passou uns 4 dias lá, que é uma ilha mais movimentada, mais internacional. É mais para quem mora na Tailândia, assim, tem muito mais gente lá. Koh Tao acaba tendo mais turista. E foi legal também, mas é que era bem maior a ilha, não deu para ver tanta coisa assim, e eu não aprendi a andar de motinho. E em Koh Phangan especificamente era mais complicado, assim. Eu cheguei a pegar uns táxis, assim, eu até tenho uma fotinho aqui, deixa eu pegar. Que lá na Tailândia, nas ilhas, eles têm uns táxis que são tipo umas caçambas. E aí peguei vários desses por lá. E Koh Tao aqui, gente, pra quem não conhece, tem uma ilha ali. Ah, é lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Aí de lá, a gente foi para um lugar muito lindo que nem muitos turistas vão, por causa de tempo, às vezes, que chama Khao Sok, que é um parque nacional lindíssimo na Tailândia, que não é tão turístico ainda, mas eu acho que vai ser, porque é maravilhoso. Depois vocês pesquisem, escreve assim, olha, Khao Sok. E tem vários hostels que preparam tours lá já para você, então foi o que a gente fez. A gente ficou 3 dias e aí tem uma noite que você dorme numa cabaninha de madeira no meio do lago. Nossa, essa foi, assim, para mim, o ponto alto da viagem. Foi muito lindo. A gente teve que pegar uma balsa de Koh Phangan para uma cidade que chama Suratani. E aí, de lá, pegar uma minivan
de 3 horas para Khao Sok. Parece muito complexo quando a gente fala, mas vocês vão ver que os tailandeses só vão te falando. Vai pra lá, vai pra cá e Você só vai acontece. indo, você só carrega a sua mala, né? É isso aí, você só vai. Aí de lá, recebi uma amiga que estava vindo passar férias na Tailândia, voei para Bangkok, não, peguei um ônibus de novo para Bangkok, só para encontrar essa minha amiga que estava vindo para passar férias de, assim, 10 dias na Tailândia, ela tinha. Então a gente fez 3 dias em Bangkok juntas para ela ver os templos, tudo, e a gente voou para Krabi, que é no sul de novo. Então meio que eu tava já embaixo, mas eu subi para encontrar ela, a gente desceu de novo. A gente passou 3 dias em Krabi, que quando eu fiz o primeiro passeio com a tailandiana, a gente fez o passeio das 7 ilhas, foi lindo demais. Krabi, essa região da Tailândia de Krabi e Phi Phi, que é desse lado aqui, tem ilhas maravilhosas, é muito bonito tudo. E de lá a gente pegou uma balsa para Koh Phi Phi, que foi onde terminou o roteiro, meu roteiro na Tailândia, que teve, assim, 3 dias em Koh Phi Phi, eu acho. A gente fez um passeio de dia inteiro com a tailandiana, que foi maravilhoso, que hoje chama Tailandês, isso. E foi maravilhoso. Nossa, a gente fez várias amizades brasileiras no barco também. A nossa guia era a Yasmin, foi super legal. E vi o Maya Bay, várias outras coisas. Então, teve todo tipo de transporte na Tailândia, vários tipos de paisagem, desde as montanhas no norte até as praias no sul. Então foi um roteiro bem completo, mas ainda assim dá vontade de voltar e ficar mais tempo, conhecer os mesmos lugares. Tem outras coisas ainda para ver. Tem várias outras ilhas, Koh Lip, Koh Lanta, várias coisas na Tailândia, mas esse foi o roteiro que eu fui fazendo em 2 meses, que foi de 2 meses, quase 20 dias foram só em Koh Tao, que nem eu falei para vocês, mas é porque foi uma viagem mais diferente, né? Eu já estava viajando há bastante tempo e tal. Mas esse foi o meu roteiro. Eu acho que são pontos que eu com certeza recomendo conhecer na Tailândia. São todos incríveis. E você pensando assim, agora que você tá falando sobre o roteiro mesmo, você falou sobre os passeios, né? Você fez o passeio de 7 ilhas, você fez o Thailand Day, você fez algum outro passeio que você recomendaria, principalmente para mulheres que estão viajando sozinhas, às vezes por causa da interação, e também um passeio que você acha que, tipo, quem for para Tailândia tem que ir de qualquer jeito? Um passeio que eu não fiz, mas eu me arrependo, que eu fiz no Vietnã, foi uma aula de culinária. Eu acho que é uma coisa super legal para você conhecer mais da cultura. É uma coisa que eu acabei não fazendo na Tailândia, fiz no Vietnã e foi super divertido, porque eu fui com outros viajantes que eu conheci na minha homestay, lá na pousada, e foi muito divertido, super recomendo. Os templos em Bangkok e em Chiang Mai são muito legais. E de passeios das ilhas que eu fiz, esses eu recomendo super. De Khao Sok também. E então, eu acho que esses passeios, assim, foram indispensáveis para mim. Tem um passeio que muita gente pensa em fazer também com os elefantes. Foi algo que eu acabei não incluindo por questão de orçamento e eu queria dedicar tempo para ver se era algo de seriedade. É super importante quando for escolher um passeio que tenha relação com animais, com o meio ambiente, de que é algo feito com responsabilidade. E não é só uma empresa, às vezes, fala que é responsável, mas não necessariamente é. Então tem que ter muito cuidado. É um passeio que eu gostaria de ter feito, mas eu não dediquei tempo para pesquisar e fazer de fato. Mas se você tem desejo de viver essa experiência, eu recomendo ser bem crítica na análise. Com certeza a Tailândia tem recomendações também aí. Basicamente é isso, Vicky. Com certeza, eu fico feliz que você também pensa dessa maneira. Por agora, a Tailandiando, a gente não vende nenhum passeio relacionado a elefantes. A gente tem algumas recomendações, sim, mas a gente, por agora, a gente não achou um que a gente confia 100%. Que tudo que a gente faz, a gente já fez os passeios 300 milhões de vezes, já testou, já fez de maneiras diferentes. E recomenda de olhos fechados. A gente sabe que vai ser lindo e maravilhoso. É exatamente por isso que a gente faz esse serviço para vocês. Então, elefantes ainda é uma coisa muito forte para a gente, porque a gente já foi em alguns, a gente já visitou em Chiang Mai, que é um dos principais lugares que tem santuário de elefantes, alguns nas ilhas.
ilhas principalmente, mas a gente nunca achou um que a gente recomenda 100% de coração. Então, exatamente por isso que é um dos únicos passeios que ainda a gente está pendente. Mas vocês podem conversar com a gente sobre isso, a gente tem algumas recomendações, sim. E é legal saber que você também pensou nessa parte, porque é bastante importante em relação à Tailândia em si. Sobre essa parte de viagens, né? A gente conversou sobre o seu roteiro, você ficou 2 meses na Tailândia, muito legal, muito demais que você conseguiu aproveitar de tudo um pouco. Contou um pouco de como você se deslocou de uma cidade para outra. E uma das perguntas que, obviamente, todo mundo quer saber e todo mundo pergunta sobre Tailândia, eu espero que você tenha uma média mais ou menos, é quanto você gastou como mulher viajando sozinha. E quais são as suas dicas para gastar menos ou gastar com qualidade como mulher viajando sozinha? Eu vou usar uma média em dólares, porque fica mais fácil, porque a nossa moeda oscila muito, mas a cotação hoje está mais ou menos 5, então é só multiplicar por 5 esse valor. Eu gosto de tratar o meu planejamento financeiro de viagem com médias diárias. Então eu tenho a duração que vai durar minha viagem, mais ou menos. O meu orçamento eu divido pela quantidade de dias que eu vou viajar, porque isso me ajuda a ter uma noção do quanto eu posso gastar por dia. Não quer dizer que eu não posso sair desse valor ou que eu possa gastar menos, mas é para ter um parâmetro, né? Para ir equilibrando. Tem gente que faz orçamento semanal, tem gente que faz orçamento mensal, depende muito de você. Mas na Tailândia, você pode comer de forma muito barata. Então, você pode comer comida de rua, que eu recomendo muito. Tem gente que às vezes tem preconceito, né? De não ter higiene ou de passar mal, mas você consegue achar quais lugares são bons para você comer na rua. E tem pratos de 2, 3 dólares às vezes, né, Vicky? É muito fácil de encontrar. Refeições, assim, é mais barato você comer fora na Tailândia do que você parar e cozinhar alguma coisa, que nem em outros países. Às vezes, eu, mochilando na Europa, precisava ir no mercado, comprar as coisas, cozinhar. Lá não vai ser comum você achar uma hospedagem com cozinha. Então, esquece isso, aproveita e prova a culinária tailandesa, que é maravilhosa. E tem opções muito econômicas. Hospedagem também tem opções econômicas em hostel ou essas pousadas, como eu falei. Então, uma média aí é de 10 a 15 dólares para você que está viajando sozinha. É uma média bem razoável do quanto custa uma hospedagem pela Tailândia. Passeios, esse vai ser o gasto mais variável, porque depende do que você quer fazer e tal. Faça um orçamento aí com a tailandiana também de quanto vão custar os passeios que vocês querem fazer. Mas eu diria que uma média considerando hospedagem, alimentação e às vezes um mimo, tipo uma massagem tailandesa, que é maravilhosa e é barata, muito barata. Às vezes tem um monte de shake gostoso durante o dia. Milkshake, docinhos, frutas, ai que saudade. Eu diria que assim, uma média entre 20 e 30, 35 dólares. É muito confortável, assim, se você viaja de uma forma econômica, não é passando vontade, mas de uma forma econômica, que foi a forma que eu fiz. Óbvio que o céu é o limite. Se você quiser ficar numa hospedagem mais legal, com uma coisa mais... uma piscina ou uma casa só para você, enfim, você consegue achar opções mais caras, com certeza. Mas esse é um orçamento bem realista, que foi o que eu gastei mais ou menos na minha viagem pela Tailândia, entre 15 e 30 dólares por dia, mais ou menos, que hoje dá, assim, um teto de mais ou menos uns 150 reais por dia. Então, fazendo uma média por um mês, a galera que viaja pela Tailândia pode esperar gastar, assim, uns 4 mil, entre 4 e 5 mil reais em um mês de viagem. Contando hospedagem, você diz, né? Contando hospedagem. Econômica. Contando hospedagem. Pode ser menos, pode ser mais, mas é uma média confortável, assim. E aí tem as passagens, que aí depende muito de onde você tá saindo, né? Aí já é outro assunto. Com certeza. Mas você pensando assim também, obviamente você pode gastar mais se você bebe bebida alcoólica, se você vai num passeio que você gostaria muito de fazer, mas realmente essa média de valor, a gente geralmente fala de 30 dólares a 50, 60 dólares por pessoa, né? Para você ir de uma maneira super confortável, assim, tomando shake, fazendo massagem. E eu acho que tem que fazer, sabe? Porque você tá na viagem, você tá no antro de massagem do mundo, assim. Então, pelo menos um dia sim, um dia não. Se você tá numa viagem de 10 dias, você pode fazer isso por você e aproveitar.
tá? Mas é legal saber sobre isso, porque você já tinha falado sobre acomodação um pouco, né? Que você falou que dividiu um pouco em relação à hospedagem, você ficou um pouco em hostel, em quartos compartilhados, e você também ficou em homestays que você tinha um quarto privativo, que você ficava mais tranquilo. Então, essa média de valores, um dia você gasta muito menos, porque você só foi na praia ali na frente, pagou a sua hospedagem e comeu alguma coisinha ali. Outro dia você vai para Similan, que é um passeio lindo e maravilhoso. Você vai gastar um pouco mais, mas você vai ter uma experiência linda e maravilhosa. Então, não é que você vai gastar 15, 30 dólares por dia. Às vezes você vai gastar 100, às vezes você vai gastar 15 e vai balanceando. Mas é muito legal saber disso, assim. Você bebe, Júlia? Sim, e álcool na Tailândia eu achei meio caro, não vou negar. Exato, por isso que eu perguntei mesmo, porque pode mudar bastante o seu orçamento. Tenho isso em consideração, gente. É importante. Mas aí sempre tem as coisas que você pode fazer, né? Assim, por exemplo, ir na 7-Eleven e comprar bebida na 7-Eleven, ir na praia, tomar com seus amigos. Ou você vai num lugar e aí você pede um bucket, que é a bebida que a Júlia explicou. Aí é uma bebida que, meu Deus, se você tomar 2 daquilo, já acabou a noite. Então, assim, você vai aos poucos pensando nessa maneira, né? Outra coisa que muda muito o orçamento é a comida. Você foi para Tailândia, talvez se você ainda tem um medo aí de provar, vai aos poucos, mas saiba que assim, a comida ocidental, que eles chamam, que não é tailandesa, vai custar mais caro. Então, tenta pensar também, pô, eu tô aqui, talvez valha a pena provar e testar a comida local. Não é toda comida que é apimentada. E aí, se você realmente tiver um dia que assim, eu tive isso também. Tem um dia que assim, eu queria comer um hambúrguer com batata frita. Tá tudo bem. Mas saiba que isso vai custar o dobro do preço do que a comida tailandesa. E não é que isso é caro, tá? Porque a comida tailandesa custa 15 reais, e o hambúrguer com batata frita vai custar 30. Mas se você só comer comida ocidental, esse gasto que eu tô falando pra vocês pode facilmente dobrar. Então, toma isso em consideração. Com certeza absoluta. E uma pergunta, já que a gente está falando sobre comida, né? A gente teve uma pergunta específica sobre o que é recomendado para quem está viajando sozinha comer. Mas, obviamente, isso é uma coisa geral, né? O que você comeu na Tailândia que você amou de paixão e você recomenda para todos os viajantes? Eu gosto de comida apimentada, não sei vocês, contem aí o que vocês acham, mas eu adoro. Então, pra mim foi o paraíso, assim, tem vários curries lá, o meu favorito acho que é o massaman curry, que é muito Nossa, o gostoso. meu também, meu Deus do céu. Muito bom, mas tem comidas que nem sempre tem pimenta, tipo pad thai, que é o macarrão deles que tem vários vegetais, pode vir com frango, com camarão, com carne. Então eu gostei muito. Eles têm o arroz branco que nem tem no Brasil, é um pouquinho diferente, mas também tem o ovo frito com os vegetais. Então eu gostei de tudo, na verdade, mas é importante, se você não gosta de pimenta, aprende a falar em tailandês, sem pimenta. Isso é muito importante. A gente tem um post sobre frases que você pode aprender antes de ir para Tailândia. E uma das principais que você tem que aprender é My Ped. My Ped, sem pimenta, pelo amor de Deus. Então você não precisa nem só falar My Ped. Você tem que falar assim, My Ped, My Ped, My Ped. Please, pelo amor de Deus, My Ped. Aí o tailandês fala, um pouquinho, por favor, um pouquinho. Porque a comida deles, o tempero é a pimenta, né? Mas eu, por exemplo, sou o contrário de você. Eu não gosto de pimenta e eu amo a comida tailandesa da mesma maneira. Então, obviamente que se você gosta de pimenta, você vai saborear realmente como os tailandeses gostam, porque eles gostam de sair lágrima no olho e, tipo, tá não é nesse aquela pimenta, né? Mas eu, por exemplo, eu não gosto. Então, eu evitava alguns lugares que eu sabia que eu já tinha pedido a comida e veio apimentada, mesmo que eu tenha pedido sem. Eu evitava aqueles lugares ou também alguns pratos, né? Tipo, que nem você falou, o arroz frito. É um arroz com vegetais, é um arroz com camarão. Então, é perfeito e maravilhoso para quem não gosta. A gente sempre fala, né? As pessoas falam, ah, não, eu vou comer só hambúrguer, macarrão, nem quero saber da comida tailandesa.
por favor, provem, porque é muito gostosa, é muito diferente da nossa. É muito diferente e muito igual ao mesmo tempo, né? Porque a comida tailandesa tem um toque de vegetais, tem um toque de fruta envolvida nisso, e a comida tailandesa é muito rica. E é muito difícil de encontrar fora da Tailândia com o mesmo sabor. Então aproveita. Exatamente. E é muito legal provar também as frutas, né? Porque principalmente os europeus, eles falam, né, que as frutas da Tailândia são maravilhosas. Nós somos brasileiros, nós somos muito, muito, muito sortudos, porque as nossas frutas são maravilhosas também. Mas na Tailândia tem, sabe, aquele abacaxi perfeito, aquela manga perfeita. Então é uma das coisas que os brasileiros e todo mundo que viajar para a Tailândia tem que provar. O que você sentiu sobre assédio? A gente já falou dos olhares e tudo mais, mas assim, sobre a violência na Tailândia em si, sabe? A gente consegue perceber, obviamente, que são coisas muito maiores do que a gente andar por um país por 10 dias, ou 2 meses, ou um ano até. Mas o que você percebeu? Você considera a Tailândia um país violento? Como você se sentiu em relação a isso? Me senti super segura e até conversando com uma galera que já estava mais tempo na Tailândia, tinha mais experiência, talvez vocês também possam compartilhar isso, de que o budismo influencia muito na maneira com que eles levam a vida também. E um dos princípios e tudo é o karma. Então, eles acreditam muito que assim, o que vai, volta. Então, eles não buscam, né, a maioria, não propagar coisas que eles não gostariam de ter relacionada a eles. Então, violência foi algo que eu não presenciei, assim, de assaltos violentos, de coisas desse tipo, porque realmente faz parte da cultura deles não fazer nada que eles não gostariam que acontecesse com eles. Então, isso pra mim ficou muito marcado quando eu tava viajando por lá. Achei realmente muito seguro nesse sentido. Não presenciei atos de violência. Tem, assim, golpes com turistas, às vezes, né, disso de enganar. Mas coisa de violência em si é algo que eu realmente não presenciei. E aí o Rodrigo até perguntou sobre os LGBTs também, é tranquilo? Avançado nessa questão de tolerância para os turistas LGBTs, assim. Muita gente se sente em casa lá, se sente muito confortável para ficar lá pela Tailândia. Tem muita gente que vai e fica, que se sente muito confortável. Assim, eu não tenho essa experiência, mas eu tenho muitos amigos que se sentem assim muito confortáveis mesmo na Tailândia, sendo homens gays, mulheres também relacionando com outras mulheres. Então é uma coisa que eu acho, assim, de todos os lugares que eu conheci, foi o que eu mais vi tranquilidade das pessoas, os turistas, assim, sem se preocupar com violência, com homofobia e todas essas coisas. A Tailândia, Rodrigo, eu até ia falar sobre você que mandou várias mensagens agradecendo, falando que a live tá ajudando pra caramba. É muito bom saber que você tá aqui com a gente. Muito obrigada por mandar perguntas e tudo mais. E eu tenho certeza, eu acho que eu vi, não tenho certeza sobre isso, mas eu vi que você tá indo em janeiro pra Tailândia, alguma coisa assim. Eu tenho certeza, isso eu tenho certeza absoluta que você vai amar de paixão e você vai se encontrar muito, assim, sabe? Os tailandeses, eles são muito, muito, muito abertos em relação à sexualidade. Eles conversam de uma maneira muito aberta sobre isso, sabe? E eles também as pessoas LGBT na Tailândia, elas vivem normalmente de uma maneira maravilhosa. Você encontra atendentes de supermercado, você encontra pessoas te vendendo passeios, pessoas na rua, motoristas, sempre, sempre assim, Eu tive normal. um contato que não acontece tão frequentemente no Brasil, pessoas trans em vários serviços também. Muito. E assim, é muito legal porque eu sinto que na Tailândia as pessoas LGBT e as pessoas diferentes, elas têm muita possibilidade de ser quem elas são, sabe? Os tailandeses, eles são super abertos, estão cantando, tá de batom, tá de maquiagem, se sentindo lindo e maravilhoso. E eles são como eles são, e eles agem da maneira que eles gostariam de agir em qualquer lugar do mundo. Então, assim, a Tailândia é um lugar muito liberal nessa maneira. Obviamente, a Tailândia tem várias tradições, várias restrições, é um país que tem um rei ainda, é um país que tem bastante costumes, mas em relação à sexualidade, em relação
a liberdade de expressão em si, a Tailândia é um país apaixonante, assim, que eu tenho certeza que muitas pessoas que têm esse problema em outros países vão se sentir muito bem, e pessoas que também têm esse preconceito, talvez na Tailândia, perceba, sabe? Tipo, poxa vida, por que que não é assim no meu país? O que que pode mudar para ser melhor em todos os lugares? Então, é legal que você puxou essa pergunta, porque eu acho bastante importante em relação a isso. E a pergunta que não quer calar, né? É seguro viajar para Tailândia? Depois de toda essa discussão sobre todos os tópicos e tudo mais, eu queria, enquanto a Júlia estivesse respondendo, eu queria que vocês que estão aqui na live com a gente, agradecer de novo a vocês aqui. O que que vocês acharam sobre ser seguro viajar para Tailândia, né? Se vocês ficaram com mais vontade, se vocês desistiram de viajar para Tailândia, que eu nem deixo essa opção, me desculpe. Mas o que que vocês acharam sobre isso? E a Júlia, por favor, se você puder falar sobre isso, é seguro viajar pela Tailândia? Eu imagino que vocês já saibam a minha resposta. Achei assim muito seguro quando eu viajei por lá. Não à toa, eu continuei a minha viagem por mais tempo do que eu tinha planejado, porque era um país que eu me sentia em casa. Assim, que foi algo que não aconteceu em muitos lugares que eu passei. E eu me sentia segura para ir para os lugares sozinha, para fazer amizades. Eu sabia que as pessoas tailandesas iam me ajudar e que eu ia me sentir segura onde quer que eu estivesse, assim, tomando as precauções que a gente já citou na live de hoje. Então, eu falo com a boca cheia que a Tailândia foi o país mais seguro que eu passei durante 8 meses de viagem por mais de 20 países. Então, fiquem tranquilos e eu recomendo muito que você viaje sozinho para a Tailândia. Tenha essa experiência. Aquele inglês que já tirou medo, vai com mais tranquilidade. É esse o meu objetivo no meu perfil também, de mostrar que viajar sozinha não é e não deve ser um bicho de 7 cabeças. É justamente momentos como esse, de ter a escuta da experiência de outras pessoas, que a gente já quebra preconceitos, coisas que a gente imaginava. Então, assim, Tailândia maravilhosa. Viagem sozinhos para Tailândia, viagem acompanhados, viagem da forma que for, mas não deixem de ir para Tailândia. Aproveitem muita experiência e apenas isso que eu tenho para mencionar. O meu veredito final é que é super seguro viajar pela Tailândia sozinho. Perfeito, ótimo. Fico muito feliz que é uma percepção sua e uma percepção da maioria das pessoas que viajam com a gente, assim, né? Valéria, muito obrigada por mandar mensagem aqui, por participar. A Valéria fez passeio com a gente, sei lá, em 2017, em 2018. Lembra aqui com a gente, por favor. Eu vi você comentando, falando que a primeira motorista que você teve na Tailândia foi mulher. Isso foi muito legal. A Valéria viajou para vários lugares. Ela é uma mulher um pouco mais velha que nós. E ela fez passeio com a gente, o One Day Trip, que agora é Thailand Day. Ela fez vários outros passeios. Ela foi para o Mianmar também. Então ela é um super exemplo de mulher um pouco mais velha que a gente, que viajou sozinha também, aproveitou pra caramba, e sempre tá acompanhando a gente. Foi pro Mianmar, que é um país maravilhoso também. Então, muitos beijos para você, Valéria. E aí, eu queria só encerrar agradecendo, né, a sua presença aqui. Agradecendo a nossa troca, foi muito, muito importante. Eu acho que vai ajudar e vai inspirar muitas mulheres e pessoas que querem viajar sozinhas para a Tailândia. Eu queria saber sobre que você falasse um pouco sobre o seu Instagram, falasse um pouco sobre o seu objetivo com ele, como você pode ajudar as pessoas que querem viajar sozinhas. E muito obrigada pela sua participação aqui. Eu agradeço convite também, vi que sempre são assuntos que eu adoro conversar, viajar sozinha, especialmente para lugares que eu gostei tanto. No meu Instagram, eu criei ele em janeiro de 2022 para compartilhar a minha jornada viajando sozinha por vários lugares do mundo, aqui pelo Brasil também, porque eu sentia muita falta de ter essa referência quando eu comecei a viajar. Eu não via outras mulheres viajando sozinhas com a mesma frequência no Instagram, também da minha idade. Às vezes a gente acha que precisa ser mais velha. Tem os dois extremos. Tem mulheres que acham que são muito velhas para viajar e outras que acham que são muito novas para viajar. E não tem isso de idade. Então, assim, eu tenho hoje 22 anos. Quero trazer isso para que mais mulheres... Novinha, não sabia disso, desculpa. Então,
Eu quero trazer mais mulheres para viver essa experiência quanto antes, assim, porque é muito bom para sua autoestima, para sua vivência de vida, você experienciar o mundo com os próprios olhos, assim. E não é um bicho de sete cabeças. Então, no meu Instagram, eu compartilho a minha experiência não de uma forma só para você observar, ah, que legal. Não, é para que você também faça isso. Então, eu mostro como você pode se planejar financeiramente para suas viagens, porque viajar não precisa ser algo caro. Eu faço viagens que podem ser super econômicas, porque a gente não merece ficar anos e anos juntando dinheiro para um dia viver o nosso sonho. É possível cair na estrada muito antes, seja para viagens de férias, quanto para planejar viagens longas como a que eu fiz ano passado. Meu objetivo é ajudar com que mais pessoas, meu público é majoritariamente feminino, mas mais pessoas no geral, tirem o seu sonho de viajar ao mundo do papel de forma realista, tranquila, e especialmente falo de viajar sozinha, porque a minha experiência, eu acredito que essa experiência é muito transformadora. Então hoje eu ofereço vários conteúdos no meu perfil e na semana que vem eu também vou abrir vagas para o meu primeiro curso que chama Mapa do Mochilão, que eu vou mostrar como que vocês podem tirar o mochilão do papel também. Não depende da duração de viagem, o mochilão não precisa ser uma viagem super longa. Não é uma viagem que precisa ser com mochila, é a intenção da viagem de você viver experiências novas. Então, se você quiser saber mais, convida a seguir lá no meu perfil e entrar no link da bio, que tem mais informações. Pode me mandar mensagem também, que vai ser um prazer. E a minha ideia no Instagram é sempre essa, de trazer vocês para a gente se conhecer pelo mundo também, para a gente parar de ficar não só sonhando, mas também realizando, porque é isso que a gente merece. Então, eu acredito nisso, que ter referências é tudo para a gente tirar sonhos do papel, e eu assumir essa responsabilidade de me tornar uma para outras mulheres, para outras pessoas por aí. Estou super feliz de fazer esse trabalho e de compartilhar também a minha experiência com lugares como a Tailândia, junto com a Tailandiano. Foi super legal quando eu estive por aí fazer o passeio com vocês. Então é basicamente isso. Convido vocês a me acompanharem também. Agora eu estou em São Paulo, mas estou sempre viajando e em breve eu estou voltando para a vida 100% viajante, dessa vez produzindo conteúdo como trabalho também. Então, trabalhando enquanto eu viajo. Então, vai ser uma transição aí que eu convido vocês a acompanharem. E é isso. Muito obrigada de novo, Vicky, pelo convite. Espero que vocês tenham curtido a live e deixo a palavra para você para a gente encerrar. Perfeito, então. Júlia, muito, muito obrigada mesmo. A gente que agradece, porque a gente sempre recebe muitas perguntas sobre mulher viajando sozinha, sobre como se planejar, sobre custo, sobre roteiro. E agora a gente vai ter um conteúdo super profundo, super assim, com respostas bastante claras e coisas para a gente poder mostrar para as mulheres que é super possível, não só para a Tailândia, mas para a Tailândia em específico, que é o nosso público, é onde a gente ama de paixão e a gente quer mostrar a Tailândia para maior número de pessoas possível, mas mostrar para vocês que é muito possível viajar, é muito possível viajar sozinha, aproveitar pra caramba uma viagem, curtir não só os pontos turísticos, mas também um pouco da cultura do país, conhecer novas pessoas, realmente uma experiência super transformadora que a gente gostaria de muitas pessoas terem nesses próximos anos. E se vocês precisarem de apoio, tá aqui duas pessoas que podem apoiar bastante, a Tailandiano, Júlia e muitas outras pessoas que vão ser a inspiração para você e depois você vai sozinho curtir essa experiência maravilhosa. E a gente quer agradecer também porque a gente recebe bastante perguntas a respeito de viajar sozinha, outras perguntas, e a gente sempre tenta trazer um conteúdo mais aprofundado, né? A gente não quer só falar, é seguro viajar sozinha? Sim, viaja aí. Tá bom, um beijo, tchau. A gente quer mostrar para vocês exatamente uma pessoa que tem experiência nisso, uma pessoa que teve vivência nisso, ela contou algumas situações que aconteceram, então é exatamente isso que a Tailandiando tenta trazer. Informações de qualidade para vocês, mais informações possíveis para vocês conseguirem aproveitar a Tailândia da melhor maneira. Então, Júlia, você lembra como se fala obrigado em tailandês? Sim, tem formas diferentes, que nem no português tem para mulheres e para homens, tem uma forma, né? Para mulheres tem que fazer primeiro assim. Coco com K. Coco com K. Coco com K. Coco com K. E fica meia hora falando K. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela participação. Muitos beijos e Coco com K.
Tô com K. Tchau, gente. Tchau, tchau.